Galera, tudo bem? Estou aqui numa tarde maravilhosa com o Caio Fábio. Eu quero aproveitar que ele está aqui no Rio de Janeiro, esteve na Boas Novas, fazer uma pergunta para ele. Zygmunt Bauman, um sociólogo, estava falando sobre a modernidade líquida, que é um papo assim muito recorrente. Muitas pessoas têm falado sobre a liquidez dos valores e sobre a ética da estética. Até Lipovetsky, ele escreveu um livro chamado O Império do Efêmero, né, que as pessoas hoje no século XXI têm valorizado muito o efêmero, as coisas passageiras. Mas, pastor Caio, em poucas palavras, qual seria a esperança para a juventude hoje do século XXI, que tem valorizado muito a estética? Qual seriam as poucas palavras que você daria hoje para uma juventude para ter uma vida saudável, uma vida bonita diante de Deus e diante dos homens? Olha, eu acompanho as teorias do Bauman sobre a sociedade líquida e eu, na realidade, acho que a maior contribuição dele foi dar uma nomenclatura a isto. Porque eu não nasci e não vivi em nenhuma outra sociedade desde que eu me tornei um ser mais lúcido fim da década de 60, início da década de 70, que a sociedade já estava bem líquida, bem líquida. O Bauman começou a desenvolver esse conceito muito tempo antes. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou num processo de se liquefazer nos seus princípios. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram impactos grandes demais para a consciência humana na Europa. E é da Europa que sempre vieram, nos últimos 2000 anos, todo esse fomento de pensamento do Ocidente. Então, o impacto que as duas guerras vieram a causar nos pensadores e nas almas europeias foi muito forte, se embrenhou no mundo inteiro. O resto foi consequência daquele impacto da morte do cristianismo na Europa, na morte do significado de Deus conforme a espiritualidade cristã tinha concebido. É algo que se tornou paleontológico na percepção da modernidade europeia, e nós somos apenas influenciados por esse surto todo, que nos atinge todos os dias, de todos os modos, de todas as formas, e não vai parar de acontecer. De modo que eu não me preocupo com o tipo de sociedade que nos cerca, eu só me preocupo em ensinar o tipo de gente que cada pessoa precisa aprender a ser. Porque lidar com a sociedade líquida, com esse coletivo, é uma abstração que parece uma besta que emerge do mar. O que existe de concreto é você. Quem existe de concreto sou eu. É aquele cara andando ali. Então, eu fujo das abstrações que só distraem o olhar da gente para o que é verdadeiro. Enquanto a gente discute a sociedade líquida, você não estende a mão para o ser humano se liquefazendo de falta de sentido ao teu lado. De modo que eu não me distraio com o mega conceito de sociedade líquida. Eu sempre estive concentrado na liquefação da mente do indivíduo, que é só isso que precisa acontecer. O conselho não existe. Dizer que o conselho é gente, o evangelho é também geral ou subjetivo demais. Eu, quando digo isso, agrado religiosos que só se satisfazem com nomenclaturas, mas não sabem nem o que estão ouvindo. Então, o que cura? Qual é a necessidade? Claro que é conhecer o evangelho conforme Jesus, mas isso pouca gente sabe o que é hoje em dia, até e sobretudo também no meio cristão. De modo que o maior sintoma para mim da sociedade líquida foi o que aconteceu no cristianismo. O cristianismo se liquefez. Os conceitos e princípios do evangelho morreram. A prova disso é a teologia da prosperidade, que coube no cristianismo como uma luva, enquanto o evangelho não consegue entrar no cristianismo até hoje.
Então, quando se adotou, de uma maneira geral, no cristianismo, especialmente no cristianismo protestante, evangélico, pentecostal, a teologia da prosperidade, você já tinha admitido a sociedade líquida sem perceber. Porque no pentecostalismo e no grupo evangélico sem consciência, o que acontece normalmente é isso. Toda falta de consciência te coloca numa existência líquida. Toda falta de consciência. Assim, a sociedade líquida é uma sociedade sem consciência. Então a grande questão é quem eu sou. Olha. Não é como a sociedade está, é quem eu sou. sou nisto. Maravilha, olha aí, essa aí é a resposta do pastor Caio Fábio. Fique ligado aí no Antenados na Geral, todos os dias, 17 horas, na Oi TV e na 5.1 Digital. Um beijo grande e até a próxima.